Então, agora a gente vai fazer a escultura do primeiro pré-molar superior. O primeiro pré, ele tem 10 milímetros de cérvico oclusal. Nove milímetros de distância mesiodistal. Onze milímetros de vestíbulo lingual. Eu vou tirar esses excessos. Remarco a altura da coroa. E vou marcar já o tamanho da raiz, 14 milímetros. Então, depois de cortar os excessos todos, já deixei do tamanho do dente, a gente vai desenhar. Eu vou desenhar primeiro nas faces proximais. Separo em terços. Lembrando que a bossa vestibular é no terço cervical. Depois da bossa, ele tem uma queda em direção oclusal e lingual. E na face lingual, a bossa é mais para o terço médio. Vou tirar esse excesso.
Agora eu vou fazer o desenho da vestibular. Separo também em terços. E de frente, o dente parece muito o desenho do canino. Então, faço a cervical mais fina, vai alongando em direção mesiodistal, indo para oclusal, ponto de contato no terço oclusal e aqui no bordo oclusal existe essa grande inclinação. E daqui sai a raiz. Tiro também o excesso. Depois de fazer o recorte dos excessos, eu preciso delimitar minha face oclusal. Sendo que essa ponta vai ser bem a ponta da cúspide. Então, venho desde a vestibular, tocando nas proximais, fazendo o formato de um losango. Mais volumoso na vestibular e um menor palatino. E ligando as proximais à crista marginal. A partir dele, eu posso tirar o excesso aqui também, principalmente na lingual, que a lingual é mais fina do que a vestibular, para ficar mais fácil dar esse formato. E começo a esculpir. A face vestibular ela é bem próxima à do canino, bem parecida com a do canino. Então a escultura é mais ou menos a mesma coisa, é semelhante, deixando uma eminência mais volumosa, representando o lóbulo médio de desenvolvimento, que vai ser mais ou menos na mesma altura da ponta da cúspide. Então, deixo ele mais volumoso. E os outros um pouco mais finos, com uma queda. Depois eu vou esculpir a cúspide. A cúspide eu vou apoiar meu lecron levemente inclinado e deslizo para o lado. Apoio no meio de novo aqui desse desenho do losango e deslizo para o outro lado. Nisso ele naturalmente já vai formando a cúspide e o sulco. Eu venho na minha cúspide lingual e faço a mesma coisa. Ponho no meio e deslizo com o lecron para o lado. Isso já vai formando a cúspide. E cada vez que eu for fazendo, eu vou aprofundando um pouco mais o meu lecron. Vou deixar a cúspide um pouco mais alta.
e tira esse excesso que vai soltando. A cúspide lingual, ela é mais baixa e menos volumosa do que a vestibular. Então, preciso ir acertando isso. As cúspides ainda estão pequenas. Vou inclinar um pouco mais meu Lecron, deixar ele um pouco mais em pé, para tornar isso um pouco mais fundo. O sulco principal. Só de fazer essas cúspides, o sulco já fica praticamente desenhado. E aqui a crista marginal fica um pouco mais alta. Eu vou arredondar agora a minha lingual para dar o formato da cúspide palatina. Essa cúspide, ela é toda arredondada. É bem mais sutil do que a vestibular. A gente praticamente não percebe uma separação entre a face lingual, né, palatina, e as faces proximais. Essa passagem é bem fluida. Arredondando todos os ângulos. Não, mas eu não travando aqui, acho que não tem problema. Então, já dei umas arredondadas nos ângulos. A face mesial do primeiro pré superior, ela é um pouco mais reta. Então, vou deixar essa face bem visivelmente reta. Às vezes chega até ser um pouco côncava. Já a distal é bem mais arredondada. Como eu tô fazendo o dente 14, então aqui vai ser a minha distal e aqui a minha mesial. Problema não. Os detalhes da minha face oclusal, eu vou fazer com Hollenbeck, abaixar um pouquinho a crista marginal. Ela é mais alta que o sulco, mas ela não vai ficar mais alta, mais marcada do que a cúspide. E na mesial, geralmente, o sulco principal invade a face mesial. Então, essa crista marginal fica com uma marcação. Vou baixar um pouquinho a crista marginal distal também. Dar uma arredondada nela. A escova de dente, né, os dentes posteriores, elas já dão um leve polimento e tiram as sujeirinhas. Só arredondar mais essa face vestibular.
desde a cervical. Deixar o dente bem arredondado sempre. Depois eu dou o polimento com a meia calça na coroa. Mas antes disso eu vou fazer a raiz. A raiz de frente, a gente enxerga apenas uma, levemente inclinada para distal. Ela é fina e inclinada para distal. Tiro o excesso. E olhando pelas minhas faces proximais, ela é bem mais volumosa. Em mais de 70% dos casos, são duas raízes nesse dente. Ou uma bifurcação que acontece, tanto pode ser no terço apical, médio ou cervical. E tiro também os excessos. E para separar as raízes, eu vou indo bem de pouquinho. Sem forçar muito para não quebrar. Sem forçar contra a outra raiz, que é isso que vai fazer quebrar. E começo a arredondar a raiz também.
que a raiz é bem achatada olhando de frente e mais larga olhando o dente de lado. Vou separar um pouquinho mais ainda aqui. Não teria problema se eu parar de separar as raízes nesse ponto. Só para mostrar que tem como fazer sem quebrar. Existe um achatamento tão grande na raiz que muitas vezes esse sulco fica bem prolongado aqui nas proximais. Então, vou fazer primeiro com o Alecron, seguindo onde existe essa separação das raízes. Vou arredondar um pouquinho aqui por dentro também. Vou marcar mais o meu sulco, minhas fóssulas. E vou dar o polimento com a meia calça. Isso vai ajudar a polir entre as raízes. Aqui o meu dente tá praticamente pronto. Pode só aumentar alguns detalhes, tá? Fazer o desenho do colo.
aumentar a inclinação um pouquinho da face vestibular aqui. Então, o dente está pronto. A mesial um pouco mais reta, distal mais arredondada, cúspide vestibular mais volumosa do que a palatina, duas raízes levemente inclinadas para distal, então, separando aqui no terço médio, e o desenho do colo. O sulco ele foi formado já enquanto a gente esculpia nossas cúspides, depois eu só aprofundei um pouco com o Hollenbeck, tá? Para delimitar um pouco mais. Mas é isso, o mais importante do primeiro premolar superior.